O nosso Deus, Ele é grande em misericórdia. Grande misericórdia. Talvez a gente só vai considerar isso quando a gente precisa dela. E a forma mais expressiva que Ele tem de expressar a sua misericórdia foi o sacrifício. Ele ter dado o filho dele para morrer por você. E talvez você diz assim: eu não pedi. Eu não pedi para Jesus morrer por mim. Como um dia um evangelista foi falar daquilo que Jesus fez por aquele homem que ele estava evangelizando, ele disse: eu não pedi para Jesus morrer por mim. Mas muitas coisas você não pediu, e você tem. Você não pediu para nascer, você nasceu. Você não pediu para ter o seu pai, e você teve o seu pai, sua mãe. Você não pediu nem para ser um ser humano, mas você nasceu um ser humano. Então, você não pedir não vai mudar aquilo que já foi feito. Inclusive, se tivéssemos pedido a misericórdia para que Jesus morresse por nós, então não seria graça, porque a graça é um favor imerecido. Então, aquilo que Ele fez, nós não merecemos, mas mesmo assim Ele fez. E o que importa para você e para mim é o que você vai fazer com isso. Se você vai aceitar ou se você não vai aceitar. E aí vai definir o futuro da sua vida. Você não pediu para nascer, você não pediu para vir ao mundo, e você também não pediu, nós não pedimos para Jesus morrer por nós. Mas você pode decidir o que você vai fazer com isso. Aonde você vai passar a sua eternidade. Em Provérbios 27:7 vai dizer que a alma farta, ela pisa no favo de mel. Mas para a alma faminta, todo o amargo é doce. O tema do culto de hoje é viver em abundância, ou viver com abundância. Não sabemos viver com abundância. Nós cometemos um erro muito grande quando Deus nos leva a uma abundância. Porque na escassez há uma ânsia de ter as coisas, mas quando tem, passa a ter um tédio. Na escassez tem mais gratidão, existe mais gratidão na escassez. E existe muita insatisfação na abundância. E nós precisamos aprender a viver com a abundância. Porque aquele que muito é dado, muito será cobrado. Se Deus tem levado você a algumas coisas na sua vida, a você ter em abundância, não pense que você não será cobrado sobre aquilo. Porque a quem muito é dado, muito será também cobrado. E é triste, mas é uma realidade, porque na abundância nasce a insatisfação. Quem é pai, quem é mãe aqui, quantas vezes você já falou para o seu filho: eu não tive nada disso aqui, ó, que eu estou te dando. Você está tendo isso aqui, ó, mas eu não tive isso aqui. Dê valor. Será que você já falou isso para o seu filho? Quantas mães fazem de tudo para o filho poder ir para a escola, estudar, mas talvez ela mesma não pôde ir para a escola estudar, porque no tempo da sua infância ia para a roça capinar, porque no tempo da sua infância tinha que trabalhar, porque no tempo da sua infância a escola ficava a quilômetros de distância. Hoje as crianças têm acesso. As escolas são na quadra de cima, na rua de baixo, é você andar um pouco, você está na escola. Será você, aqui não tem muita criança, mas você é pai, você nunca pediu para o seu filho encapar um caderno com o plástico do saco de arroz, mas talvez você já fez isso. E por você ter aquele caderno simples ali, de capa mole,
mas você encapava ele, protegia ele para quando molhar, não estragar. Você amava poder escrever naquele caderno, anotar as coisas naquele caderno. Ir para a escola você dava valor. Então entenda que na escassez existe mais gratidão do que na abundância. Na abundância existe uma insatisfação enorme. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para vocês. Se você pegar uma geração passada, onde não tinha muitos meios de se locomover, pessoas que moravam na roça, e para ir para a cidade, o ônibus, se tivesse, passava uma vez por dia. Então poder entrar naquele ônibus, ir na cidade, talvez para passar com um médico, que também era escasso, para ter algum acesso, resolver alguma coisa e voltar no final do dia, isso era maravilhoso. A pessoa entrar naquele ônibus que não tinha conforto nenhum, sujo, empoeirado, mas está ali, e não ter que andar quilômetros em uma estrada de chão, isso era maravilhoso, gratificante. A escassez gera gratidão. Hoje nós temos um ponto de ônibus em cada rua, um ônibus passando para cá, outro para cá. Hoje nós temos o Uber, temos táxi, hoje temos o avião, temos moto. Olha o acesso. Hoje normalmente quem espera um ônibus que passa de 20 em 20 minutos entra no ônibus já xingando, porque a abundância, ela gera insatisfação dentro das pessoas, e nós precisamos aprender a viver com a abundância, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Você se esforça, você se esmera para dar para o seu filho aquilo que talvez você não teve. Imagine só, eu falei isso para Renata, se você senta em uma mesa, e naquela mesa, alguém te convida, você senta numa mesa, que tem um cafezinho, e um pão, e mais nada, você não vai reclamar, porque você vai olhar para aquilo ali, você vai entender, é isso que eu tenho, é assim ou não é? Você vai tomar o cafezinho e vai comer o pão, porque é isso que você tem. Mas se de repente te levar para uma outra mesa, que ali tem um monte de coisas, várias variedades, sucos, bebidas quentes, frutas, salgados, enfim, várias coisas. De repente você vai sentar ali e você vai começar a procurar o que não tem ali. Você vai começar a olhar para ali e vai falar, eu não gosto tanto disso aqui. O que eu gosto? É assim ou não é? Porque a abundância gera mais insatisfação do que a gente pode pensar. E nós não aprendemos, nós precisamos aprender a viver na abundância, a viver com abundância. A Bíblia vai falar de um tempo aonde as pessoas, e eu creio que esse é o tempo que nós estamos vivendo, em Timóteo capítulo 4, põe para eles por favor, vai falar de um tempo que as pessoas vão poder escolher o que elas vão ouvir, quem elas vão ouvir. 2 Timóteo 4, 3 vai dizer assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A verdade. Então vai ter um tempo, e eu acredito que é esse tempo, que ouvir a verdade não vai ser interessante. As pessoas não vão suportar ter que ouvir a verdade. Mas, tendo coceira, irritação nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus desejos. Elas vão amontoar para si homens, doutores, mestres, que vão ensinar aquilo que elas desejam. E por que elas vão fazer isso? Porque elas têm opção. Por que eu posso amontoar para mim e escolher, esse eu não quero, esse eu quero. Não, esse aqui eu quero ouvir, não, esse aqui eu não quero ouvir. Por quê? Porque é a abundância.
Então, na abundância, as pessoas estão desprezando como a alma farta pisa no favo de mel. Na abundância, as pessoas vão desprezar a verdade, porque elas vão poder escolher: olha, isso aqui eu não quero ouvir. Eu saí da minha casa e ir até uma igreja para eu ouvir isso aqui, a sã doutrina, não, isso aqui irrita meus ouvidos. Eu quero ouvir o que eu gosto. Eu quero ouvir aquilo que massageia a minha alma. Eu quero ouvir doçuras, eu quero ouvir palavras açucaradas, eu quero um evangelho açucarado. É isso que eu quero. Eu quero a parte boa do evangelho. Eu não quero a cruz, não. Eu quero só o poder. Eu quero o poder da cura, eu quero o poder da transformação, eu quero o poder de ser uma nova família, eu quero o poder disso e daquilo, mas a parte da cruz, pula essa página. Pula essa página de renunciar, pula essa página de ganhar almas, pula essa página aí do dia da vingança do nosso Deus, que Ele vai voltar, que vai ter prestação de contas. Não, tire isso aí. Então as pessoas, não é que elas não estão buscando Deus, elas estão buscando o Deus que elas querem, conforme os desejos dela. Elas vão amontoar, porque elas vão poder amontoar, vai ter abundância. Olha o que a abundância gera. A abundância de hoje, você olhar, tem essa igreja, tem essa, escolhe, qual que eu vou entrar hoje? Qual que eu vou visitar hoje? Hoje já não existe mais aquele amor pela igreja que existia no passado. Porque se uma porta se fecha, ela vai para a porta do lado. Se uma se fecha, ela vai para do outro. Se fecha essa, ela vai para outro. Então não existe mais aquela luta, aquele amor de as pessoas lutarem pela sua igreja. Amém, gente? Porque é isso que a abundância faz, gera insatisfação. Mas a escassez gera gratidão. No versículo 4 vai dizer: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábulas é mito, fábulas é mentira. Vão deixar para ouvir mentira. Às vezes a gente não entende que, olha, que você pode estar ouvindo coisas boas, mas que aquilo está sendo derramado sobre a sua vida fora do tempo, que talvez o que você deveria ouvir era uma palavra de correção. Por isso que a bênção antecipada é maldição. Antes da bênção vem a exortação, antes da bênção vem a correção, antes da bênção vem a direção, antes da bênção vem o novo nascimento, vem o batismo. A gente passa por esse processo. Antes do perdão, eu preciso ter o arrependimento. Como Jesus vai nos perdoar se a gente não se arrependeu? Como um pastor vai olhar para uma ovelha e vai dizer assim: olha, fique em paz que todos os seus pecados já estão perdoados, mas você se arrependeu deles? Você abandonou deles? Você assumiu a sua fé em Jesus? Aí sim, eles serão perdoados. E saber disso, saber que Jesus fez isso por nós e que nós temos essa oportunidade, essa abundância de misericórdia, isso faz você viver com gratidão e temor por Ele, ou isso faz você viver todos os dias insatisfeito e deixando as coisas para depois, porque você sabe que Ele é grande em misericórdia? O que a abundância está gerando dentro de você? Uma alma grata ou uma alma ingrata? Uma alma que aproveita a oportunidade ou uma alma que todos os dias está pisando no favo de mel? O que isso vem gerando em nós? O que isso está gerando em nós? Existe uma profecia no livro de Amós que diz assim, sobre um tempo que vai acontecer. Amós 8:11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
e irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Então esse tempo aqui já não é mais um tempo de abundância. Aqui é um tempo de escassez. Aqui é um tempo que não vai ter opção para escolher. Sobre a verdade, pode ser que vão estar falando outras coisas, mas as pessoas vão sentir fome e sede da palavra, vão buscar e não vão encontrar. E até nisso eu vejo a misericórdia de Deus, porque se Deus vai enviar um tempo de escassez, é para que a fome e a sede volte a brotar no coração das pessoas. Hoje nós participamos do culto, e será que você tem essa fome, essa sede da palavra do Senhor? Será que você sai da sua casa com essa fome, com essa sede? Porque as pessoas, elas pagam cursos de coach, elas pagam cursos para se aperfeiçoar, para ter um acesso maior com esse, com aquele famoso, e quando elas entram naquele cenário onde está acontecendo tudo aquilo, meu Deus do céu, a fome é grande, a sede é grande, a vontade é grande, mas de repente quando a gente senta e se depara com a palavra, a alma está farta, e por isso, mais um dia, mais um culto, mais uma palavra, aonde a gente pisa no favo de mel. O nosso Deus conhece sobre nós, Ele conhece o que se passa no nosso coração, Ele conhece sobre o preparo de ontem para ouvir o que Ele tem para hoje, Ele sabe como a gente considera Ele, Ele sabe como estamos vivendo na abundância. A despeito da palavra de Deus, nós estamos vivendo sobre um tempo de abundância. O Senhor tem nos dado tantas mensagens, tantas palavras, que isso foi tão escasso no passado que você não pode imaginar. Ter a fé naquilo que não é verdadeiro é você viver crendo, seguindo em uma direção, mas você pode se deparar com um caminho num final totalmente diferente. Então, quando o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a palavra verdadeira, para aplicar nossa fé, e isso nos garantir em um lugar de salvação, você não tem noção como isso é bênção. Nós estamos vivendo em um tempo de acesso, de tantos acessos, porque você abre o aplicativo do celular no YouTube, e você lá tem centenas e centenas de mensagens. Você tem centenas e centenas de devocional que você pode escolher qual que você vai ouvir, que você vai participar. Hoje você carrega a Bíblia no seu celular, você tem a Bíblia impressa na sua casa, e você lê ela. Você lê ela, ou você só lê aqui na igreja, quando a gente coloca aqui. Olha o que a abundância está fazendo com essa geração. Quando eu olho para essa profecia de Amós, eu consigo ver, imaginar, entender como nasceu a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela nasceu num tempo que não havia acessos, que os cultos eram feitos em secreto, em esconderijo. No Oriente Médio existe uma igreja chamada Igreja Subterrânea, pesquisa para você ver. Uma igreja onde a palavra ela é pregada entre as grutas, e quando cristãos eram encontrados no caminho, ou na volta, ou na ida, eles eram assassinados. Essa semana que passou, morreu 12 pessoas, uma família de cristãos, e tem países que isso acontece sempre, todos os dias, todas as semanas. A igreja primitiva, ela nasceu num tempo de escassez, porém, eles viviam com uma eterna gratidão, morriam por aquilo, viviam a fé, não dispensavam um só culto,
não negavam a sua fé, até se tivessem que morrer por aquilo. Aquela escassez da palavra de Jesus, aquela dificuldade, aquela falta de acesso, fazia com que aquela igreja crescia mais e mais. Por que isso? Porque é o que a escassez faz, gera pessoas mais gratas, e a abundância geram pessoas mais insatisfeitas. Paulo ele vai dizer lá em Filipenses que ele aprendeu a estar contente em todas as situações, porque ele aprendeu a viver na falta, mas também ele aprendeu a viver na abundância. Ele aprendeu a ter o pão e ele aprendeu a não ter o pão, e ele aprendeu a ser satisfeito em todas as situações. Geralmente pessoas que são gratas na abundância é porque aprendeu a ser grata na escassez. Pessoas que são gratas quando tem é porque aprendeu a ser grata quando não tinha. Às vezes você diz para você: Senhor, quando o Senhor me der isso, eu vou estar satisfeito. Quando isso acontecer, eu vou estar grato. E não vai acontecer isso. Você precisa ser grato agora, no tempo da escassez, no tempo que você não tem. Porque se isso não acontecer, quando Deus te der, você vai ter tédio sobre aquilo. Pessoas que lutaram tanto para conquistar um bem, lutaram tanto para ter um carro, mas depois que conquistaram, e agora? Qual o próximo nível? Eu não estou dizendo que você deve ser acomodado, mas eu estou dizendo que você deve ser grato. Nós precisamos estar satisfeitos com algumas coisas e aprender a ver a bondade do nosso Deus. Aprender a ver Deus em todas as coisas. Imagine só se a igreja primitiva tivesse o acesso que hoje você tem. Imagine só. Imagine só. Hoje nós somos vencidos por um sono. Eles não eram vencidos nem por leões, que eram soltos para devorar seus filhos. Hoje nós somos vencidos por uma chuva, somos vencidos por um frio. Eles não tinham espaço, eles não tinham lugar, eles não tinham espaço de fala. Hoje nós estamos aqui tendo a liberdade de falar e ter a certeza que ninguém vai entrar aqui e matar todo mundo. Eles não tinham isso. Aquele que muito é dado, muito será, por isso que seremos indesculpáveis diante do nosso Deus. Existem países que, se forem pego o evangelismo acontecendo ali, aquelas pessoas serão presas. Hoje você tem acesso à palavra, no passado não havia isso. Os pergaminhos, eles eram colocados e guardados dentro da sinagoga, e somente lá eles eram abertos. Então os membros daquele lugar, sabe onde eles tinham que guardar a palavra? Sabe na onde? Aqui, ó, na cabeça. Porque a maioria daquelas pessoas, aqueles homens galileus, eram homens que não tinham estudo. Eles não sabiam escrever, porque também poderiam escrever para guardar, mas na maioria das vezes era aqui, ó. Então, para ter uma citação de Isaías, precisava estar gravado aqui na cabeça. Para ter uma citação daquilo que Davi falou, precisava estar guardado aqui na cabeça. Para ter uma citação da época de Moisés, de Êxodo, precisava estar aqui, aqui. Se quisesse ouvir algo novo, precisava estar ali na sinagoga ouvindo. Hoje nós temos um movimento chamado Desigrejados, que defende que você não precisa ir na igreja para ser salvo. Então vai surgindo vários movimentos, vai surgindo dezenas e milhares de doutores e mestres que vão ensinar, e você vai escolher quem você vai ajuntar para si. Aqueles que vão ensinar aquilo que você quer ouvir, ou aqueles que vão ensinar a verdade para você. Você não pode entender ou não acreditar, mas você não imagina a quantidade de idólatras que estão dentro das igrejas evangélicas.
Quantos católicos que estão vestidos de evangélicos, você não tem ideia, que continua acreditando e sendo devoto de Maria. Esses dias a gente colocou na mensagem, colocamos no YouTube uma mensagem bem curtinha, é um corte, não dá 1 minuto, sobre idolatria. E aí já vem, né, um católico escreveu embaixo: você precisa conhecer mais o catolicismo, você precisa isso, você precisa isso. E eu escrevi: você precisa conhecer mais a Bíblia. Quem vai salvar a gente não é o Santo Agostinho, não é os romanos, a igreja romana, não é o Papa. Quem vai salvar a gente é Jesus, e a gente precisa conhecer a Bíblia. Aqui tem o caminho, a verdade e a vida. É aqui. Eles defendem uma tese que eles não idolatram as imagens, mas que eles veneram as imagens. Que ajoelhar para uma imagem, que colocar rosas ao pé de uma imagem, que fazer uma procissão para uma imagem, isso não é idolatria. A adulia, eles se referem-se a uma crença apenas em Jesus. Mas existe outra veneração, que é as imagens, que é os santos, e outra que é para Maria, mas isso não é adoração. É algo que só se a gente não quiser ver, a gente não acredita. É como se eu dissesse assim: olha, eu sou casado com a Renata, e só com ela eu tenho relação, mas eu tenho outras mulheres, e com as outras eu só beijo na boca. Eu seria fiel assim? É a mesma coisa. Então são coisas tão óbvias, mas é o que eu gosto de ouvir. E nessas mensagens as pessoas: eu amo a Maria, eu amo isso, eu amo aquilo, ela é minha não sei o quê. A gente escolhe, poxa, o que a gente vai ser. E para a gente finalizar aqui, o texto de Mateus capítulo 3, capítulo 5, no verso 3, vai dizer assim, coloca aí por favor, Mateus 5,3 diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem aqui é pobre em espírito? Quem é pobre em espírito? Pastor, está repreendido, não sou pobre em espírito. Mas está escrito: bem-aventurados, que é felizes, Jesus que disse, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deixa eu te falar algo. A pobreza, ela não se refere a dinheiro apenas. Pobreza é um estado de falta. É quando falta algo. O que Jesus está falando é: feliz aqueles que entendem que sempre falta algo para eles aprender, para eles conhecer no seu espírito. Porque quando falta algo, o que a gente faz, gente? A gente busca. Quando falta algo, a gente busca. Agora, quando a gente entende que não falta nada, o que a gente faz? A gente não busca. Então, a condição de ser pobre em espírito é a condição de você entender: eu sempre preciso buscar. Eu sempre preciso buscar. Eu busquei hoje, mas eu tenho que buscar na semana. Eu busquei na semana, eu preciso buscar no domingo. Eu acordei, orei pela manhã, eu preciso orar na terça, eu preciso orar na quarta, eu preciso orar na quinta. Eu fiz um jejum essa semana, eu também vou precisar jejuar. Semana que vem. Bem-aventurados aqueles que entendem que precisam buscar Deus, aqueles que entendem que faltam algo. Pode ver que as pessoas que escolhem ficar nas suas casas, as pessoas que escolhem viver as suas vidas e segui-las como se Deus não houvesse, e você perguntar para ela se ela sente falta de Deus, se ela sente falta da igreja, se ela sente falta, ela vai falar que não sente falta de nada. Então, quando você está sentindo falta de buscar, de vir para o culto, que você não vê a hora, isso já é uma dádiva de Deus. O dia que você fala: nossa, de novo,
De novo, pode ser que você está perdendo o reino dos céus. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a hora que você não estiver sentindo mais falta de Jesus, como tem um montão de gente aí, ouve hino em casa, falam que amam Jesus, mas não se movem em nada por Ele, não se movem em nada pela sua fé. Criou para si uma doutrina que ela mesma é senhora ou senhor de si mesmo. Pode ser que essa pessoa está perdendo o reino dos céus. A abundância está gerando mais pessoas insatisfeitas, e a escassez gera pessoas mais gratas. E nós precisamos aprender a viver com abundância. Amém, gente? Fique de pé no seu lugar, por favor. Paulo, ele disse assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Quando você buscar o Espírito Santo, busque com fome, busque com sede. Quando você vir à igreja, venha com fome, venha com sede. Quando você ter o acesso que você tem hoje à palavra de Deus, à oração, faça isso com fome, faça isso com sede. Nós vamos buscar o Espírito Santo aqui. Busque com fome, busque com sede. Não busque como se tanto faz, tanto fez. Você colocar um prato maravilhoso na frente de alguém que está com a barriga cheia, para ela tanto faz e tanto fez. Mas se você der alguém que está com muita fome um arroz e feijão, ela vai comer e ela vai lamber os beiços. Vai ser um banquete para ela. É assim que a alma faminta trata as coisas, até o amargo é doce. Então é assim que Deus desce, quando a gente busca com força, quando a gente busca com fé, quando a gente clama com fé. Nós somos movidos pelo Espírito Santo. Eu creio que minha vida é movida pelo Espírito Santo. Como o vento. O vento já soprou na minha vida de muitas formas. Eu já pude pregar em muitos lugares. Então aproveita enquanto eu estou aqui. Aproveita enquanto eu e minha esposa estão aqui. Porque eu não sei até quando a gente vai ficar aqui. O vento sopra de muitas formas. O vento sopra de todas as formas. Então, enquanto nós estamos aqui, não pisa no favo de mel. Enquanto a presença de Deus nos soprou para cá, porque se estamos aqui foi porque Jesus quis. É assim que eu creio. Porque se não fosse para estar aqui, não era aqui que Deus iria nos levar. Então aproveita. Seja aquela pessoa que trata isso com gratidão, que trata isso com muita gratidão. Aproveita. Amém, gente? Feche os seus olhos, por favor. Vamos convidar o Espírito Santo para estar aqui